Assinale a situação em que se pode estabelecer a relação de proporcionalidade entre os elementos envolvidos. Alternativa A. Um mecânico consertou um automóvel em 1 hora. Em 2 horas consertará 2 automóveis. Não há uma proporcionalidade aqui, porque ele pode encontrar um defeito diferente e são carros diferentes, então não pode. Isso aqui não denota uma proporcionalidade assim direta, né? Um caminhão foi abastecido com R$120 de óleo diesel. Com 240 teria o dobro de litros de óleo. Isso é verdade. Tá? Essa ele em 1 hora as vendas de uma loja foram de R$1.200. Então em 2 horas venderá também não. Pode ser que na próxima hora ele não tenha nenhum cliente. Na primeira aula, um professor falou durante 22 minutos. Ao final de sua 5ª aula, terá falado 110 minutos. Também não é verdade. Pode até coincidir de que ele fale 110 minutos em 5 aulas. Mas não é porque em uma aula ele falou 22 minutos que nas outras ele vai falar ao mesmo tempo, tá? Então a alternativa correta é a alternativa B. Considere as afirmações abaixo. Primeira afirmação. No primeiro quarto de um jogo de basquete, o time A fez 27 pontos. Ao final do jogo terá feito 108. São as afirmações, né? Vamos ver a segunda afirmação. Um trem de alta velocidade gasta 4 horas para percorrer 480 km. Em 1 hora terá percorrido 120 km. Os salários de 2 pessoas são de R$1.000 e de R$2.000. Com o aumento passaram a ganhar R$1.100 e R$2.200 respectivamente. Quarto, Alberto jogou durante 2 anos na loteria esportiva e ganhou o primeiro prêmio. Continuando a jogar por mais 20 anos, Alberto ganhará outras 10 vezes na loteria. Assinale a alternativa que aponta para situações de proporcionalidade. Bom, nós sabemos, dá para ver, a 4 não é. Vou colocar um F de falso aqui, porque não é porque ele ganhou o primeiro prêmio após 2 anos jogando que ele vai ganhar 10 vezes 20 anos. Esse é o acaso, não é verdade. O primeiro quarto fez 27 pontos. Ao final do jogo ele terá feito 4 vezes mais, 108 pontos. Também não é verdade, é falso. A 2. Um trem de alta velocidade gasta 4 horas para percorrer 480 km. Em 1 hora terá percorrido 120 km. 120 km aqui poderia ser uma velocidade média, mas nós estamos subentendendo aqui que o trem está com uma velocidade constante, né, de 120 km por hora. Então isso que podemos considerar verdade. Os salários de 2 pessoas são de R$1.000 e R$2.000. Com o aumento passaram a ganhar R$1.100 e R$2.200 respectivamente. Elas tiveram aumentos proporcionais, iguais, né? Que teve 10% e 10%, também é verdade. Então a alternativa é a que contém 2 e 3, que está na letra C. Na equipe de halterofilismo de um clube existe 48 atletas. A relação entre atletas homens e mulheres é de 6:2. A quantidade de homens e de mulheres desta equipe é, respectivamente. Então, o que foi dado? Aqui a quantidade de atletas homens mais a quantidade de atletas mulheres é igual a 48. E a relação entre eles, entre quantidade de homens e mulheres, é de 6:2. Daqui nós podemos tirar
igual a 3. 6 dividido por 2, 3. Então, homens, para cada homem existe 3 atletas mulheres. Então, substituindo aqui, no lugar do H, nós vamos colocar 3M. Substituindo, mais M igual a 48. Logo, 4M, 48. 48 dividido por 4 é igual a M. Então, M igual a 12. E logo o homem é igual a 3 vezes 12. Então, H é igual a 36. A quantidade de homens e de mulheres desta equipe é, respectivamente, 36 homens e 12 mulheres. 36 homens e 12 mulheres está na alternativa D. A fixação de cadeiras no estádio em construção demora de acordo com o número de trabalhadores nessa tarefa. A tabela a seguir indica essa relação. Se a quantidade de trabalhadores for 100, o número de dias para a fixação das cadeiras será, então, na tabela, para 5 trabalhadores são necessários 240 dias para a conclusão. 10 trabalhadores, que é o dobro, cai pela metade do serviço. Diminui, né? Cai pela metade. Dobrando o número de trabalhadores para 20, cai para metade. De 120 cai para 60. Então, 40 dobra, cai pela metade, cai para 30. Então, enquanto um dobra, o outro cai pela metade. Então, para 100, vai diminuir, ó, 10 é 120. Então, aqui de 100 vai diminuir 10 vezes. Então, aqui vai ser 120 dividido por 10. Dá 12 trabalhadores. Então, a alternativa A é a correta. Ok? Um arquiteto desenvolveu um projeto de urbanismo e adotou a escala 1:500. A distância entre os blocos A e B na planta é de 6 centímetros. Então, daqui até aqui igual a 6 centímetros. Escala 1/500. 1/500. A distância real em metros entre esses blocos será. Quer dizer que para cada 1 centímetro, aqui no desenho, no papel, equivale a 500 centímetros no real, né? Como ele tem 6 centímetros, vai equivaler a 6 vezes 500, a 3.000 centímetros. Só que ele quer em metros. Então, o que nós sabemos? Que cada metro tem 100 centímetros. Então, 3.000 centímetros. Nós vamos ter, ó, cortar 2 zeros, 30 metros. Então, alternativa A é dividir 3.000 por 100, tá? 3.000 dividido por 100, porque cada metro tem 100 centímetros. Ok? Em um experimento, um objeto é lançado com velocidade constante de 20 metros por segundo. Após 15 segundos, a distância percorrida por esse objeto é... Então, se a cada segundo ele percorre 20 metros, em 15 segundos ele vai percorrer 15 vezes 20. 300 metros. Né?
distância percorrida após 15 segundos vai ser 300 metros, alternativa D. Foram enviadas 250 mil doses de vacinas para uma região que possui 450 mil habitantes. A razão entre vacinas e habitantes é obtida por meio de... Então, uma razão é uma divisão, né? Então, primeiro vem vacinas, quantidade de vacina dividido pela quantidade de habitantes. Essa é a razão. Então, não é uma subtração, isso é falso. Não é uma adição, é falso. É uma divisão. E não é uma multiplicação. Alternativa correta, alternativa C. Numa residência onde moram 5 pessoas, o proprietário verificou que em 30 dias houve um consumo de 315 kWh. O consumo médio diário de energia elétrica dessa família em kWh é da família. Então, 5 pessoas aqui no... Então, em 30 dias houve um consumo de 315 kWh. Então, basta nós dividirmos 315, que é o consumo em 30 dias, ele quer o consumo diário, e dividir por 30. É uma vezes 30, 30. Deixa 15. 15 não é possível dividir. Eu coloco uma vírgula. 5. Zero. Então, consumo médio diário da família inteira, não é por pessoa, é da família, é 10,5 kWh. Então, alternativa D de dado. Observe os quadrados a seguir. Quadrado 1, 2, 3 e 4. Considerando cada quadradinho como unidade de medida, podemos afirmar que quando dobramos a medida do lado, vem as alternativas, né? O perímetro e a área aumentam na mesma proporção. Então, nós temos que analisar o que está acontecendo com a área e o perímetro. Então, vamos colocar aqui a área e o perímetro. O primeiro, olha, ele tem lado 2, dois quadradinhos de lado. Então, o perímetro são 4 lados, seria igual a 8. Já a área é lado vezes lado, seria 4. Esse segundo aqui, ele é 3 de lado, então seria 12. Perímetro a gente multiplica pela quantidade de lados, a medida do lado vezes a quantidade que tem. Então, como é quadrado, 4 vezes 3. E a área 3 vezes 3, 9. Nesse outro, ó, 4 de lado, 4 quadradinhos, vezes 4, então o perímetro é 16. E a área também é 16. Coincidiu a área com o perímetro. Nesse outro ele tem 6 de lado, 2, 4, 6. Então o perímetro é 24 e a área 36. 6 vezes 6, 36. Então a diferença no perímetro, 12 menos 8, 4. 16 menos 12, 4. 24 menos 16 dá 8, mas acontece, ó, que ele de 4 ele pulou para 6. Ele deveria ter feito um, assim, para não confundir muito, um quadradinho com 5, né? Com chamar de Q5 aqui, teria que colocar um aqui entre o Q3 e o Q4, colocar um com 5 por 5. 5 por 5 seria o perímetro 20, deixar no vermelho mesmo. E a área 25, né? 5 vezes 5, 25. Então, continua a diferença de 4. Aqui, 4. Então,
Então o perímetro aumenta na mesma proporção, mas a área não. Olha, 9 menos 4, 5, fazendo a mesma coisa. É 16 menos 9, 7, 25 dá 9, 36 dá 11. Então não é. Então essa aqui não pode ser. Letra B. A área aumenta na mesma proporção, mas o perímetro não. Ao contrário, né? Perímetro que aumenta na mesma proporção. O perímetro aumenta na mesma proporção, mas a área não. Isso aqui é verdade. Então a alternativa correta é a alternativa C. A área e o perímetro não têm relação com os lados. Ao contrário, né? Tem tudo a ver com o lado. Conhecendo seus lados, você consegue achar a área e o perímetro. Ok? Dados as circunferências C1, C2 e C3, desenhados aqui, montamos a tabela. Uma coluna para circunferência, uma para o diâmetro, um perímetro aproximado. É possível perceber que a razão entre o perímetro e o diâmetro é aproximadamente, então não é um valor exato. Então, lembrando, o diâmetro é esse aqui, esse é o diâmetro, metade do diâmetro é o raio, né? Okay. Então, nós vamos ter que fazer na primeira é a circunferência, perímetro é 6,28, a razão nós vamos dividir por 2, igualar as casas, dividir como se fosse 2 inteiros, 3 vezes 200 dá 600, o 28 não dá para dividir, coloca uma vírgula, 0 dá 1, sobra 80, dá para continuar, tá? Mas deixa assim, 3,1, C2, perímetro é 12,56 e o diâmetro 4. Corta a vírgula, dividir vai dar 3. 3 vezes 400 dá 1.200. A diferença é 56, põe uma vírgula, dá 1 também. Sobra o resto 160. Então, como ele quer o valor aproximado, basta uma casa depois da vírgula, que nas alternativas só tem uma casa. Mas já deu para perceber que vai ser o 3,1, né? Então, C3, perímetro é 18,84, dividido por 6, igual às casas, corta a vírgula, dividir como se fosse 2 inteiros. 1.800, sobra o resto 884, não dá para dividir, coloca uma vírgula, vai dar 1. Ai, fiz errado aqui. 840, tá, 240. Então, aproximadamente 3,1 alternativa. Para construir o gráfico de setores que indica os gastos de uma empresa, o desenhista dividiu a circunferência em 20 arcos iguais, como pode ser observado nas figuras abaixo. Ao indicar os 40% de despesas com recursos humanos, o desenhista utilizou um ângulo de que recursos humanos tem 40%, essa é a faixa que foi desenhada. Então, como ele dividiu em 20 arcos iguais, a circunferência total tem 360 graus. Então 360 dividido por 20, nós vamos obter 18 graus cada arco, né? Então, tem 18 graus. Então, o que nós sabemos? Que 360 graus, vou fazer com uma regrinha de 3, tá? Corresponde a 100%. É o total de circunferência. Nós queremos saber 40%. Quantos graus corresponde? Então, vamos resolver essa regrinha de 3.
Já aprenderam a fazer isso, né? Eu vou deixar o símbolo do grau para depois. E da porcentagem também. Multiplicar esse por esse e esse por esse. 100 vezes x igual 360 vezes 40. Então, x igual 360 vezes 40 dividido por 100. Vou simplificar essas duas casas e vou multiplicar x por 36. 144 graus. Então, por cálculo, devo fazer. Ok? Então, alternativa C. Observe o gráfico de setores e a tabela correspondente a ele. Então, essa coluna representa os setores A, B, C, D, E. Aqui representa quantos graus tem cada setor. O setor A está em 72 graus e assim por diante. E o percentual foi dado. O percentual do setor C, D e E, falta calcular de A e B. Os percentuais x e y correspondentes aos setores A e B são respectivamente. Então nós temos que verificar cada um quanto que equivale em porcentagem. O setor D corresponde a 40%. O setor E corresponde a 5%. Né? Aqui nós podemos fazer igual ao exercício anterior. Verificar aqui o ângulo. A razão entre o ângulo e 360 graus, que é o total 100%, é igual ao percentual. O percentual. Então basta dividir, ó, 72 dividido por 360. 0 dá 2.720, 0. 0,2%. É multiplicar por 100 para achar a porcentagem, que é igual a 20%. Então o único que tem aqui é a alternativa C, que tem o 20, que é o x, que é 20%. Como aqui é metade, então aqui vai ser 10%. Ok? É isso.